Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 18, versículo 1. João 18, 1. Pai amado, Rei da Glória, o Senhor, pela sua benevolência e grande amor, irá nos outorgar a sua graça para poder nos instruir e para poder nos guiar. Eis-me aqui, Yeshua, me esvazio mais uma vez de mim mesmo, para que o Senhor possa me encher e trazer a mensagem para a casa de cada um que está a ouvir. Quão importante é essa palavra, quão importante é receber o entendimento, o conhecimento das suas Escrituras e principalmente a sua revelação. Pedimos, Espírito Santo, que Tu venha nos guiar em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. João 18, versículo 1, iremos até o versículo 24. Tendo terminado de orar, diz a palavra, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedrão. Do outro lado, havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Eu sou, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procura? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já disse a você que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. O amarraram e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro,
você não é um dos discípulos desse homem? E Pedro respondeu, não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro, porém, estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Versículo 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que havia perto bateu-lhe no rosto. Isto é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. E respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se eu falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Meus amados, que passagem forte, uma passagem muito conhecida, uma passagem que inclusive já foi relatada em muitos filmes de Hollywood, em filmes acerca de Jesus Cristo. Mas vamos lá, vamos falar e vamos deixar o Espírito Santo nos falar muito acerca desse trecho. Primeiramente, amada igreja, o que vocês precisam entender é que o momento mais esperado de Caifás é exatamente o momento que um homem de Deus é paralisado. É exatamente o momento que o homem de Deus é calado. E é exatamente o momento em que o homem de Deus não tem sucesso. Caifás, amada igreja, ele espera a sua derrota. Caifás, ele espera que você retroceda. Caifás, ele tem desejo que o mal lhe aconteça. E Caifás não está contente com seu avanço e a sua prosperidade. Se os ensinamentos que hoje ensino incomodam Caifás, Caifás para tudo, para se opor, para se colocar como pedra de tropeço contra esse ensinamento, contra a verdade. Pois guarda muito bem o que eu vou lhe falar nessa noite. Quando Judas negociou com Caifás, negociou com o sacerdote, Judas não somente entregou Jesus, mas entregou a Caifás aquilo que ele tinha como ambição de receber. Todo Caifás vai desejar parar um homem de Deus. Pois é exatamente isso que o anticristo irá fazer. E será dessa forma que ele irá agir, inclusive, contra as duas testemunhas. Guarda e anota essa profecia, amada noiva. O anticristo, ele vai precisar de um Judas para saber onde as duas testemunhas estarão escondidas nos últimos dias.
O anticristo irá precisar de um Judas para saber aonde as duas testemunhas andam pela face da terra. E o anticristo, ele irá fazer uma aliança com Judas Iscariotes. E, inclusive, é necessário que Judas Iscariotes esteja no meio da congregação. Judas Iscariotes, por causa de moeda de pratas, ele irá vender a sua honra. Porque, segundo o seu coração, ele vai se sentir desonrado, não valorizado e impedido de crescer. Judas sempre está por perto. Ele estará entre os 11 apóstolos e Judas tem um papel significativo. Judas tem o seu assento, mas o que Judas não sabe é que ele é Iscariotes. Agora, a diferença daquele que irá trair as duas testemunhas de Judas Iscariotes dos tempos de Yeshua, você sabe o que é a diferença? Está na salvação. Está na predestinação. Porque Judas Iscariotes, em tempos de Jesus, foi predestinado para a morte. Para Judas, era necessário que Judas morresse como devia morrer. Foi necessário que Judas traísse o Mestre como deveria ter traído Jesus. E foi necessário que Judas Iscariotes fosse predestinado à morte. Como assim foi profetizado em tempos da lei acerca de Judas. Você sabia que se falava acerca de Judas sobre a traição de Jesus? Leia o livro de Isaías e verás. Bom, a diferença entre Judas Iscariotes e o Judas, cujo o Senhor está caracterizando esse traidor que irá trair as duas testemunhas, é que mesmo entregando os homens de Deus, este terá o direito do perdão. Este terá o direito da reconciliação. Porque este não foi predestinado a ser maldito. Apenas será usado para cumprir o propósito na vida das duas testemunhas. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Como aquele que vivia livre será preso? Como aquele que vivia livre será preso? Ou seja, o Senhor está fazendo alusão às duas testemunhas que serão livres de falar, de profetizar, mas um dia, no decorrer do momento do seu ministério, quando for a hora, inclusive, da besta vencer, eles serão presos e serão assassinados. Como que eles serão presos? Pois assim diz o Senhor: para que um pássaro seja preso em uma gaiola, é necessário armadilhas. E para que a armadilha funcione, é necessário que aquele que conhece aonde deve estar a armadilha, vai junto com aquele que construiu a armadilha. Afinal, se precisa do construtor da armadilha para poder armar a armadilha.
Mas aquele que conhece o Getsemane saberá exatamente aonde colocar a armadilha no Getsemane. Como é profundo, glória a Deus, Senhor. Pois assim continua dizendo o Senhor nessa noite. Chegará a hora que todos aqueles que servem ao Senhor serão perseguidos. O destacamento do sumo sacerdote é um destacamento forte. Tem valentes, homens destemidos, homens impiedosos, religiosos que defendem a religião acima de tudo. Pois em verdade, eu vos digo, nos últimos dias, a igreja evangélica será a maior perseguidora da noiva de Cristo. E eu vou repetir. Nos últimos dias, a igreja evangélica será a maior perseguidora da noiva de Cristo. Ela receberá 30 moedas de prata. E ela irá fazer um acordo com Anás e irá fazer um acordo com Caifás. E dentro do acordo, somente ela irá dizer aonde está a noiva de Cristo e também as duas testemunhas. Depois que Judas irá trair a sua congregação, a igreja evangélica irá trocar presentes e irá dizer: até que enfim calemos os profetas do caos. Até que enfim se cumpriu o que é para ser cumprido, a justiça. Porque de herético a terra já está cheia e nós não aceitamos mais aquilo. Afinal, o amor deve prevalecer. E a junção das igrejas também deve prevalecer, porque Jesus é amor. Você sabia que o discurso do anticristo será propagar Jesus para a igreja evangélica? Sabia disso? Eles vão falar de Jesus? O sistema vai falar de Jesus? Claro, eles vão precisar da verdade. Mas como assim, pastor? Pois assim diz o Senhor. Quando um político sobe num palanque e participa de uma carreata política, o seu discurso é, primeiro, apresentar todos aqueles que fazem parte da sua bancada. O político começará pelos tesoureiros, pelos secretários, por cada secretário de cada setor, apresentará os vereadores, os deputados, os senadores e os governadores. E quando ele terá um povo diante de si, o político irá apresentar tudo aquilo que o povo quer. O político do sistema da besta irá apresentar a religião. Jesus. Afinal, é blasfêmia falar da verdade? É blasfêmia falar do Filho de Deus? Não. Para eles, não. Eles vão falar. Porque o falso precisa da verdade. O falso, ele vai apresentar a bandeira do conservadorismo e, ao mesmo tempo, vai apresentar a bandeira laica. O falso, ele vai agradar tanto os gregos como os troianos. O falso, amada igreja, irá apresentar para a religião
Jesus. Choca vocês? Eles vão falar de Jesus. Eles vão apresentar Jesus. O falso irá apresentar para a religião Maria. Irá apresentar para a religião Buda. Irá apresentar para a religião o espiritismo e a feitiçaria. Irá apresentar para a religião todas as religiões para agradar uma só religião. E todas as religiões serão conduzidas pelo falso profeta. E é claro que o falso profeta não ficará de fora do debate político. Ele subirá no palanque aonde está o anticristo, tomará conta do microfone e pedirá a sua voz ativa no palanque. E o falso profeta dirá: certamente, esse daí é o enviado de Deus. Esse homem defende os princípios. Aonde há religião, há amor. Porque Jesus é amor, dirá o falso profeta. Por que há desunião entre as religiões? Por que matar em nome de Deus? Por que brigar em nome de Deus? Pois o discurso do falso profeta é tomar o cálice de vinho na taça de ouro e de prata. Já viu isso na Igreja Católica? O discurso do falso profeta é tomar o cálice de vinho na taça de ouro e de prata, apertar a mão daquele que assim toma o mesmo vinho com ele e come o mesmo pão. Afinal, o pão precisa ser molhado no vinho, diz o Senhor. E o vinho deve ser bebido, mesmo com farelos de pão. O que isso significa? Significa comunhão entre a religião e a política. Comunhão entre os falsos do sistema direcionados pelo falso profeta. Conseguem seguir, amada igreja? Conseguem absorver e entender o quão Satanás e o sistema é sutil para enganar a muitos? Pois assim continua dizendo o Senhor. Em verdade, é necessário que Judas esteja no meio da congregação para levar até o anticristo e o falso profeta as duas testemunhas. E uma vez que as duas testemunhas foram amarradas pelas mãos, amarradas pelos pés e amordaçadas, elas não terão mais voz ativa. Então elas serão levadas ao sinédrio e o sumo sacerdote Caifás irá dizer: vencemos. Conseguimos calar a boca das duas testemunhas. Conseguimos parar aqueles que se consideram agitadores, aqueles que pregavam nos templos, aqueles que difamavam com suas atitudes e ações a lei de Moisés. Aqueles que não guardavam os sábados, aqueles que comiam com as mãos impuras, aqueles que se davam em bebidas e comida como glutões, assim como seus discípulos. Pedro tentará tirar a espada. Por que Pedro tentará tirar a espada? Por causa da pressão. Lembra-se, a igreja, a noiva e as duas testemunhas passarão por um Getsemane. Afinal, Pedro estava no Getsemane, pois
João irá correr, outros sairão sem a capa e sem a túnica, outros irão se machucar pelos arbustos e os espinhos quando irão cair no chão em meio à confusão. E outros chegarão nas madrugadas, batendo de porta em porta, dizendo: acordem, noiva de Cristo, acordem, hoje é o dia da perseguição, hoje é o dia das trevas, hoje está se escurecendo tudo e não amanhã, e amanhã não terá mais o sol. Afinal, as duas testemunhas foram presas e serão julgadas na corte do sumo sacerdote. Serão julgados na praça, na grande praça de Jerusalém, na grande prostituta, onde assim todos os mercadores, todos os cambistas, todos os comerciantes irão olhar e dizer: até que enfim aqueles que arruinaram o nosso comércio foram presos. Até que enfim esses que arruinaram o nosso comércio foram entregues nas mãos do sumo sacerdote. Porque por muito eles atrapalharam o nosso ofício. Por isso, nos últimos dias, o anticristo irá propagar para o falso profeta seguintes conselhos: guarda aquilo que o Senhor está a falar para a noiva. O anticristo irá dar conselho ao falso profeta: reúne a tua congregação, faça uma grande celebração e decreta a união da religião. Decreta a vitória e decrete também um dia santo, porque eu vos darei um dia de feriado. Eu vos darei 3 dias de comemoração. Eu vos darei direções para que vocês possam comemorar. Depositarei em vossos cofres todas as condições para que vocês façam grandes quermesses e grandes festas. E então, deixe com que o povo troque presentes uns com os outros e agradeça uns aos outros pela destruição dos difamadores da união e do amor. Pois assim continua dizendo o Senhor: em verdade eu vos digo, o Getsemane irá provar verdadeiramente os que estão unidos a mim, os que tiverem aliança comigo e o amor que tiveram uns com os outros. E o Senhor lhes faz uma pergunta: quem irá correr? Quem irá se esconder? E quem puxará da sua bainha a espada? E quem irá entregar os homens de Deus pelas moedas de prata? Pois em verdade, eu vos digo, o sumo sacerdote está à espera de receber o sangue das 2 testemunhas. Pois uma profecia irá acontecer. Assim como aconteceu nos dias do Senhor e Salvador, que foi entregue nas mãos do sacerdote, daqueles que o prenderam, assim também a igreja do Senhor será denunciada e será perseguida para ser levada à prisão.
e seus líderes serão algemados e acorrentados como animais, são carregados por correntes pelo pescoço e lançados na grande praça para que todos vejam. Esse será o dia que o anticristo vencerá as duas testemunhas. Pois foi exatamente isso que Satanás pensou. Foi exatamente isso que Satanás desejou. E foi exatamente isso o que Satanás cobiçou. A vitória sobre o Filho de Deus vivo, para que o Filho de Deus vivo, sendo ele homem, venha desistir do propósito e do projeto do Filho do Homem. Satanás está esperando o momento certo para colocar os seus dentro do acampamento. Ou seja, Satanás está esperando o momento certo para infiltrar aqueles que são agentes do anticristo. Satanás, ele é um ser astuto. E por falta da maturidade, de conhecimento daqueles que servem o reino de Deus, alguns deles irão ser enganados e irão permitir que alguns agentes do anticristo, do sistema, entrem para assim preparar o caminho a fim de entregar as duas testemunhas e entregar a noiva. Pois em verdade, diz o Senhor nessa noite, é necessário que todas essas coisas aconteçam, como nos dias de Pedro, como nos dias de Tiago, como nos dias de João e como nos dias de Caifás. É necessário que todas essas coisas aconteçam para que se cumpra a profecia, para que se cumpra a respeito das duas testemunhas. Agora, qual é a diferença entre Jesus e as duas testemunhas? Lembra-se? Havia, obviamente, uma diferença entre Jesus e José. José era um tipo de Cristo que passou por muitos acontecimentos propositalmente por parte do Senhor para que José seja a tipificação de um tipo de Cristo. Ele foi jogado numa cova pelos seus próprios irmãos que não reconheceram a revelação do sonho que José tinha recebido. Depois, José foi exaltado, representando que a ressurreição de Cristo. E depois, por causa do assento que José ocupou no Egito, que representa a glória do Filho no seu esplendor, na sua ressurreição, pois José perdoou seus irmãos, inclusive os convidou a se assentar numa grande mesa. Não será assim? Não será assim? Com os 24 anciões? Pois assim como José foi uma tipificação de Cristo, as duas testemunhas nessa geração serão a tipificação também de Cristo. Inclusive, eles irão padecer, eles irão sofrer, eles serão acorrentados, eles serão algemados
eles serão mortos na grande praça em Jerusalém, mas ressuscitarão também ao terceiro dia. Olha que tremendo, amada igreja. O Filho de Deus, Yeshua, foi preso, ele foi esbofeteado, ele foi humilhado, ele foi questionado e ele foi interrogado. E as duas testemunhas? Pois as duas testemunhas, elas serão presas, esbofeteadas, serão questionadas, humilhadas e também interrogadas. E o Filho do Homem, o Filho de Deus, ele foi morto e ele foi ressuscitado ao terceiro dia, pois assim também acontecerá com as duas testemunhas que ressuscitarão ao terceiro dia. Pois em verdade, amada igreja, assim diz o Senhor, aonde há um justo, há entrega. E quando há entrega, há perseverança. A morte, ela não assusta aqueles que estão preparados para serem presos. Por acaso, a morte para alguns de vocês tornaria ser lucro ou a morte lhe causaria medo? Responda. E quando eu vos perguntar, quem tu és? Qual vai ser a tua resposta? A sua resposta será, não sou aquele que vocês procuram? Ou será a mesma resposta de Jesus quando diz, eu sou Jesus Cristo de Nazaré? E qual será a resposta das duas testemunhas? Qual será a resposta da noiva de Cristo quando assim foram entregas nas mãos de Caifás, nas mãos do anticristo, amada igreja? Irão se acovardar e pedir, toma minha mão direita e acrescenta em mim a tua marca, ou toma minha testa e acrescenta nela a tua marca, ou morrerão em nome do Senhor dos Exércitos. Tem valentes nessa noite? Tem quem ama Cristo acima de tudo? Quem ama Jesus mais do que tudo? Levanta as suas mãos. Então não se vende. Jamais. Amém? Pois todos aqueles que irão morrer em Cristo Jesus viverão em Cristo Jesus. E eu termino dizendo para todos você, oh amada noiva, as duas testemunhas serão um exemplo de Cristo para essa geração. Assim diz o Senhor. Alguns podem dizer, o que esse pastor está falando? Realmente, quanta heresia, quanto presunção em falar tais coisas, sendo que das duas testemunhas na Bíblia se fala tão pouco e esse extrai tantas informações, tanto conhecimento. Pois eu diria para esse, procura o revelador, procura a revelação, paga um preço para ser íntimo com Jesus Cristo. E se tu não crê, o que eu posso te aconselhar, no mínimo, é você guardar as profecias, não me julga, mas aguarda a profecia se cumprir. E você, amada noiva, querida irmã,
cujo eu amo tanto. Eu vou te dizer algo. Lute sempre para defender a causa do teu Pai, custo que custar. Não é à toa que a Bíblia fala que os covardes não herdarão no reino de Deus. Você precisa se fortalecer. Tudo aquilo que vocês estão vendo ao seu redor vai passar. Vai passar. E o que os outros falarão ao seu respeito, se você se posiciona e defender a causa do Senhor, irá fazer com que o Senhor se agrade de ti. Vocês irão agradar o Senhor. Vocês irão defender a causa do Senhor. Vocês permanecerão firmes até o fim? Eu sim. E você? Cabe a você decidir. Mas para ser firme até o fim, você precisará se fortalecer e receber o conhecimento suficiente e a unção e a graça suficiente para te manter em pé, principalmente quando virá a perseguição do sistema nessa era. Pai amado, eu lhe agradeço por tudo aquilo que o Senhor falou para a sua noiva, por tudo aquilo que temos recebido, pois meu espírito exulta sua grandeza, sua majestade. E me se regozija saber que tudo aquilo irá se cumprir para o bem do propósito que o Senhor estabeleceu, tanto para as duas testemunhas, como também para aquela cujo irá seguir as duas testemunhas. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Faça tu parte dessa igreja. Não fique fora desse ministério. O Senhor te chamou para se juntar a nós. Você procura um pasto verdejante, você procura uma igreja que possa te auxiliar, te ensinar sobre a verdade, sem esconder nada. Então vem, porque o Senhor lhe atraiu até essa igreja justamente para lhe dar essa oportunidade de você ser guiado, orientado por homens e mulheres de Deus que vão ter tanto amor para a tua vida. Então te aguardo. Faça teu cadastro. Como fazer? Você pode entrar no meu site, no crisduran.com.br. Anotou? crisduran.com.br. Quando verás uma janela que fala Online World Church, online, para você se memorizar melhor, você aperta essa janelinha da igreja e embaixo há um cadastro. Você prefere um QR Code? E você já sabe como que funciona? Então vou pedir por gentileza colocar o QR Code. Aproxima seu celular e ali irás acessar diretamente o cadastro. Iremos lhe responder, às vezes um dia, às vezes 2, e não mais tardar 3 dias. Mas não esqueça que nós iremos entrar em contato contigo. Tá bom? Meus amados, glória a Deus por esse momento tão precioso e prepare-se pelo que vem no próximo sábado, porque a palavra é tão extraordinária quanto aquilo que hoje nós recebemos. Então, até sábado que vem. Um abraço para todos.